E aí, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Agente Secreto e bora pro vídeo. Bom, o vídeo de hoje ele vai ter um formato um pouco diferente, tá? Eu acho que o meu canal vai continuar sendo sobre entretenimento, só que eu acho que de vez em quando eu vou trazer alguns vídeos, ou talvez com maior frequência, vou trazer alguns vídeos com... Eu vou trazer mais um pouco sobre algumas questões de atualidades, de geografia, de história, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas eu estudo Direito. Sou um estudante de Direito. Não sou formado, não sou graduado, não tenho pós, não tenho doutorado, não tenho nada. Eu sou estudante, tá? Estou cursando o curso de Direito. E o que eu pretendo fazer com o canal? Eu pretendo começar a falar para vocês algumas coisas a respeito da política, como eu falei, política, geografia, essas coisas que acontecem no mundo de hoje, falando um pouco sobre os professores das escolas, principalmente ensino médio. Tá? Eu não sei em que escola você estudou, não sei que professores você teve, mas eu, Agente Secreto, em minha humildade de ser humano, eu percebi algumas coisas quando eu saí do ensino médio. Minha adolescência foi uma adolescência complicada. Eu tinha muitos problemas emocionais, de autoestima, com nota, né? Acho que todo aluno tem problema com nota, pelo menos uma vez na vida já teve problema com nota. Nós somos induzidos pelos nossos professores a acreditar numa coisa ou em outra. Tá? Eles não fazem isso por mal. Tá? Eles fazem sem perceber que fazem. Tá? Eu não quero dizer que eles estão fazendo isso por mal ou que eles fazem de propósito, não é isso. Eles até te estimulam a pensar fora da caixa, né? Como alguns deles falam, ou para não acreditar em tudo que eles falam e tentar ter seu próprio ponto de vista. Eles tentam ser o mais imparcial possível, né? Mas isso não acontece. E por quê? Porque o professor, tá? Isso é uma coisa que no meu ensino médio eu reparei bastante. O professor tem que tomar muito cuidado com como ele trata os alunos e o que ele faz dentro da sala de aula. Por quê? Tá? Porque para o professor ele pode não perceber isso, pode nunca ter reparado nisso, mas na sala de aula ele é uma autoridade. E os alunos, principalmente nessa fase da vida, adolescência, pré-adolescência, eles tendem a precisar de um ídolo, de um herói, de um mestre, um tutor. Você pode ver banda de rock, banda de pop, K-pop agora tá tocando, né? Um negócio assim, anime, se o cara for mais otaku, essas coisas assim. Então, o adolescente precisa de uma coisa para ele gostar, para ele idolatrar, para ele ter aquilo como, poxa, esse é o cara, esse é o desenho, isso é o que eu gosto. Eu sigo isso, eu sou fã disso. Né? Inclusive eu vou falar depois sobre o fanatismo. É um outro tema interessante. Em outro vídeo eu vou falar sobre o fanatismo. Mas então, o que acontece? O aluno ele olha para o professor com um olhar de admiração. Então, ou seja, consequentemente, tudo ou quase tudo que esse professor falar, o aluno vai adotar como sua ideologia. Certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o aluno ele vai absorver aquilo de uma forma sem pensar muitas vezes criticamente sobre aquilo que o professor está falando. Tá? É por isso que, inclusive, a gente vê muitos casos de pedofilia em que quando eu estou falando isso, não me entendo mal, tá, gente? Não estou falando que todo professor é pedófilo, não é nada disso. Meu objetivo aqui não é causar o terror. É só fazer vocês refletirem um pouco. O caso de pedofilia, ele se encaixa nisso porque o professor é uma autoridade na aula. Certo? Pedofilia, no caso específico de professores para alunos. Né? O professor é uma autoridade na aula. Como assim? O que eu quero dizer com isso é que assim, o professor ele tem um certo controle sobre o aluno. Certo? Ele pode fazer o aluno, nessa fase de formação,
os 15 até os 18, 19, 20 anos, dependendo da pessoa, por um pouco antes, um pouco mais, mais ou menos essa idade, 15 a 18, pode um pouco mais, 21, um pouco menos, 14 a 12, é quando o adolescente começa a formar o olhar crítico do mundo. Como assim? O que eu quero dizer com isso é que nessa fase ele começa a formar uma visão mais crítica do universo, do mundo, começa a formar seu conceito de certo e errado, ele começa a se separar, a ficar um pouco independente de seus pais, seus avós, as pessoas que falavam para eles o que era certo e o que era errado. Eles começam a pensar mais criticamente, começam a se distanciar, falam, não, peraí, começam a questionar. É uma das fases que eles começam a questionar tudo, o mundo, como funciona e tudo mais. A gente tem essa fase também quando a gente é pequeno, para descobrir, e agora essa fase é para a gente duvidar de tudo que nós já sabemos. Né? Então, assim, isso é como eu vejo, tá, gente? Você tem todo o direito de discordar. Se tiver algum psicólogo me assistindo, pode discordar, mas isso é o que eu estou vendo baseado no que eu passei e no que eu observo e observei muitas crianças e muitos adolescentes passando. Tá? Então, o que acontece? Nós temos essa fase de formação. E nessa fase, a figura do professor é muito importante. Um professor pedófilo, no caso que eu estava mencionando anteriormente, ele pode fazer com que você acredite que o que ele está fazendo é certo. Né? E muitas vezes a gente vê casos de estupro, ou às vezes nem é estupro, mas é um caso, não sei se é considerado estupro, mas é caso de assédio alguma coisa, e a criança ou adolescente acredita que aquilo é o certo. Nós temos inúmeros casos, traumas inclusive, causados pelo estupro com menor de idade, que pode se prolongar para a vida inteira. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o conceito de certo e errado, a verdade daquela criança, daquele adolescente foi ferida. Por quê? Talvez na hora que ele estivesse fazendo o ato, para ela aquilo fosse certo. Entendeu? E eu estou falando do estupro, mas não quero prolongar isso só para o estupro. Estupro é uma coisa abominável. Né? Vamos pensar aí, um professor do seu filho, da sua filha. Ele não precisa ser um estuprador. Mas ele tem um certo poder de influência sobre seu filho. Tá? E nós sabemos, o professor ele é dono de uma das maiores armas que o ser humano tem, que é a locutória, é a fala. Né? Como assim? Um discurso pode mudar o mundo. Nós temos aí o exemplo do nazismo. Por exemplo, inúmeros exemplos aí ao longo da história, a literatura nos mostra inúmeros exemplos. O mais comum acho que é o nazismo. Uma pessoa com um discurso incrível fez uma nação inteira lutar por uma causa. Uma causa horrível, mas conseguiu fazer. Ou seja, a gente... Que inclusive, não sei se vocês assistiram o filme A Onda. Tem um filme A Onda que chama... Tem uma onda agora que saiu que é de um tsunami. Tem um que chama A Onda e é um filme alemão. Muito bom. Fala justamente sobre isso. E mostra um pouco disso, né? O foco não é esse, mas mostra um pouco da influência de um professor sobre uma sala, sobre uma classe de aula. Um trabalho que acaba dando proporções. Ele vai mostrar justamente a ditadura, né? E o trabalho toma proporções descomunais e começa a prolongar para o país inteiro. Né? E é isso que eu quero dizer. Nós temos que tomar cuidado com... Principalmente você, professor, tem que tomar cuidado com a sua influência sobre o aluno. Tá? Na sala de aula você é uma referência para ele. Você muitas vezes é o herói. É uma figura paterna, uma figura de um herói, figura de um deus muitas vezes. O aluno que endeusa o professor. E eu já vi isso acontecendo. Já vi. Eu já vi menino na minha sala, eu só não estou brincando, tô falando sério, chorando porque tinha um amor não correspondido com o professor. Tá? Não que o professor, não estou dizendo que o professor da minha sala ele tentou alguma coisa com uma menina, não foi nada disso. Ela simplesmente se apaixonou, criou uma ilusão com o professor e percebeu que aquilo era impossível e ficou triste com isso. O professor não fez nada, ele simplesmente foi lá, deu a aula dele, só que o jeito de ele falar, ele é um desses professores moderninhos, né, que falam, tem uma linguagem mais solta, e eu admiro muito esses professores, inclusive, só que ela se apaixonou pelo professor, então, ou seja, como assim? Entendeu? Aí que a gente percebe o poder de influência que o professor tem sobre um aluno. Nessa fase da vida em que o aluno está na necessidade de ter um herói, de ter a figura de um
um deus, um ídolo, né? Como eu falei, é a fase que eles têm inúmeras bandas de rock, de pop, um monte de posters das coisas que eles amam. Tá? Falando, vocês até devem ter visto aqui meu pôster com as minhas plaquinhas de Star Wars e do X-Men. Né? Como eu tô falando, isso é perigoso, nós temos que tomar cuidado com isso. Tá? Você, professor, se policie quanto a isso. E você, aluno, também. Sempre questione o que está sendo dado. Tá? Sempre questione o que está sendo dado. Sempre pesquise um pouco mais. E pesquise os dois lados. Tá? Isso independente da sua opinião política. Independente da sua opinião política. Tá? Eu acho que isso faz bem para todo mundo. Mesmo que você não esteja na sala, não esteja mais na escola, não seja professor, não tenha nada a ver com o tema do vídeo de hoje, está assistindo. Também é importante, você que não tem nada a ver, fazer isso. É sempre importante nós termos os dois lados da moeda. Né? Uma coisa, eu vi outro dia um menino criticando... não é criticando, ele estava falando, ele era de direita, extrema direita, estava falando um pouco que ele acha errado essa coisa de se ter uma certa elevação por os homossexuais, né, na sociedade de hoje. Não vou dizer que eu concordo com isso. Tá? Eu acho que os homossexuais são muito injustiçados e hoje eles estão lutando por um direito que é deles. Tá? Mas na época, mas o menino falou que pra ele não é justo um homossexual ter mais direitos que um heterossexual. Eu não discordo disso. Tá? Eu não vou dizer que eu discordo disso, mas eu discordei de muita coisa que ele falou. Discordei de muita coisa que ele falou. A direita, porque eu não sou uma pessoa muito de direita. Também não sou esquerdista. Tá? Eu acho que assim, a gente não pode se resumir a direita, esquerda ou meio. A gente tem que pegar as políticas de um e as políticas do outro e ver o que a gente concorda. Eu concordo com isso disso aqui, isso disso aqui, isso disso aqui, isso disso aqui. Se a gente misturar, a gente tem uma política que pra mim é agradável. Tá? Isso é assunto para outro vídeo, né? Mas como eu estava falando, esse menino, ele tinha uma opinião basicamente contrária a mim. Praticamente tudo que ele falou era contrário a mim. Só que eu admirei esse menino. Eu falei, esse menino é bom. Ele é incrível, cara. Por quê? Porque mesmo sendo contrário a mim, eu vi que o discurso dele não era um discurso chulo, infundado. Ele tinha um fundamento, tá? Ele tinha embasamento naquilo que ele estava falando. E ele escolheu defender aquilo. Você percebia que ele tinha escolhido defender aquilo? Né? Pelo menos me parecia, não posso falar que era ou que não era. Mas me parecia que ele tinha escolhido defender aquilo não porque alguém pediu, mas porque ele viu os dois lados e achou mais interessante esse. Achou mais certo esse. Tá? Independente do que você acredite ou não. Isso é o mais certo de se fazer. Mesmo que você seja de extrema direita, extrema esquerda, sempre veja o outro lado. Uma coisa que me deixou muito feliz, agora falando mais em termos jurídicos, foi no caso que estava tendo aí o juiz Sérgio Moro com o Lula. Esse caso aí que deu repercussão nacional, em todo o território nacional. Acho que até os países ao redor ficaram sabendo disso. Mas me deixou muito feliz isso porque as pessoas não ficaram sabendo, a maioria, né, muita gente não ficou sabendo por notícia. Como assim? A pessoa foi até a fonte. Ela procurou o vídeo no YouTube do julgamento, assistiu o vídeo de mais de 1 hora, pelo menos a primeira parte. Então a gente assistiu a primeira parte, que era meia hora, acho, de gravação. Foram 5 partes, né? Deu quase 4, 5 horas de gravação. Então as pessoas assistiram o vídeo. Então, ou seja, elas tinham a opinião delas direto da fonte. Não foi nenhuma mídia que disse isso. Tá? Como assim? A gente sabe que nossa mídia é controladora. Não nossa mídia, mas não só Globo, Veja, não só isso, mas toda a mídia controladora. Ela sempre vai pender para um lado. A Veja, a Globo é também mais de direita, mas a Veja é um negócio descarado, cara. De verdade, se uma pessoa tá numa discussão comigo e menciona, mas na Veja já falou, eu já fico com o pé atrás, cara, porque é um negócio muito descarado.
Não estou dizendo que é ruim ler Veja, leia a Veja. Só que leia também outros pontos de vista. Que a Veja é uma revista que induz muito. Cara, é descarado o negócio, assim, sabe? Tipo... É muito de direita. E não é, né? Eu vou falar em outro vídeo sobre fanatismo. Talvez o próximo vídeo até seja sobre fanatismo. Tá? Aí vocês vão entender melhor o que eu estou falando nesse vídeo. Mas voltando para os professores. Os professores, eles... têm esse poder de indução, que é parecido com o da mídia. Você acredita porque ele é mais velho, porque ele é formado, porque ele estudou isso. Certo? Você confia naquela pessoa. E aí que tá. Será que aquela pessoa é quem você pode confiar? Será? De novo, não estou querendo causar medo em vocês, tá? O que eu quero aqui é induzir o pensamento. Eu quero que as pessoas pensem, quero que as pessoas não fiquem presas a uma linha de raciocínio. Tá? E eu acho que seria interessante, sim, rever essa posição do professor. É muito importante, sim. A profissão de professor é uma profissão maravilhosa. Na minha opinião, uma das profissões mais importantes para uma sociedade. Tá? Porque, poxa, você já parou para pensar na importância da profissão de um professor? Ele é o responsável por transmitir o conhecimento da nossa sociedade para as gerações futuras, cara. É importantíssimo, importantíssimo. Inclusive o professor no Brasil, ele infelizmente não tem o respeito que merece. Tá? Nos países asiáticos, me disseram que isso é mentira, mas eu ouvi dizer, nos países asiáticos, alguns imperadores, principalmente mais antigamente, eles não... E todo mundo tinha que se curvar, né, fazer aquela referência pro imperador. Só que o único que não tinha que fazer referência, e o imperador deveria fazer referência para essa pessoa, era o professor. O sensei, o mestre, sei lá o que. Eu não sei se é no Japão, em algum país asiático, eu ouvi dizer isso, não sei se é verdade. Mas essa postura eu acredito que tem que ser adotada. Tem que ser adotada. O impacto do título de você dizer professor tem que ser mais elevado. Tem que ser, pra mim, tem que ser equiparado ao título de doutor. Fala o doutor, sei lá quem, professor, sei lá quem. Professor fulano de tal. Tem que ter tão elevado quanto o título de doutor, sei lá quem. Independente de ser professor do quê, desde criancinha até adulto. A profissão de professor é uma profissão linda. Linda, maravilhosa. Uma das profissões, como eu falei, mais louváveis que nós temos na sociedade de hoje. E mais importantes também. É um peso muito grande que o professor carrega. Como isso que eu falei, eu garanto que muitos de vocês nunca tinham pensado nisso. No impacto, na força que a palavra de um professor tem numa sala de aula. Tá? É muito grande. Tá? Principalmente nessa fase de desenvolvimento dos alunos. Né? Eu falo isso porque quando eu estava no ensino médio, eu também acreditava em muitas coisas que os professores falavam. E é um ponto de vista. Não vou dizer que está errado. Não está errado. Só que era um ponto de vista. Eu entrei na faculdade de Direito, comecei a estudar a parte legal. Né, a parte legal, né, a estrutura social, como funciona o poder legislativo, executivo e judiciário. Comecei a estudar isso. Eu percebi que muitas coisas que eles falavam estavam erradas. Tá? Um exemplo, tinha um professor que inclusive abriu um debate uma vez na sala, sobre prostituição. Se deveria ser legalizado, se não deveria. Até aí tudo bem. Só que ele começou a falar sobre prostituição. Em algum momento ele começou a dizer que era crime. Prostituição. Os alunos compraram essa ideia de que era crime. Nosso ordenamento jurídico não prevê prostituição como crime. Não é crime. O que é crime é você ser o cafetão, né? Que é você se aproveitar da outra pessoa, né? Isso é crime. Mas o ser prostituta não é crime. Não é regulamentado. Não tem carteira de trabalho assinada, não tem nada disso. Não se reconhece como trabalho, mas não é crime. Então assim, eu achava que era crime. Eu fui acreditando que era crime. Então assim, a gente vê muitas coisas que a gente foi enganado, tá, de certa forma. E não vou dizer que a culpa é do professor, não.
Porque muitas vezes o próprio professor não sabe disso. Porque na faculdade dele não estudou-se isso. Não se estudou isso. Bom, eu acho que já deu um tempo legal de vídeo, né? Deu quase 20 minutos, não sei como vai ficar com a edição. Não queria fazer um vídeo muito longo, mas gente, eu agradeço a paciência de vocês terem assistido esse vídeo. Espero poder ter acrescentado alguma coisa na vida de vocês, tá? Ter feito com que vocês pensassem um pouco mais sobre essa coisa, não só para o professor, eu falei do professor aqui, mas pense em qualquer figura de autoridade que seja um ídolo para você. Eu vou falar num vídeo futuro sobre o fanatismo, como isso é perigoso, pode chegar a ser perigoso o fanatismo. Tá? Prometo que eu vou fazer um vídeo sobre isso, gente. E eu agradeço muito a paciência de vocês. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Falou!